Muitas vezes você cria um layer no After Effects e depois que a animação dele está pronta, você quer mover toda ela. Mas como que você faz isso? Porque se você simplesmente mover o layer, ele vai criar um novo ponto e não vai carregar toda a animação com ele. Qual que é a solução? Pode parecer uma coisa simples, mas eu já vi muita gente com dúvida na hora de mover um layer que já tem keyframe de posição marcada nela. Então, eu quero mostrar para vocês algumas maneiras diferentes de você mover o layer sem precisar se preocupar com a animação que já está nela, mover toda a animação junto. A primeira forma de fazer isso é a forma padrão, digamos. O que você faz? Você vai até um segundo ou um frame na timeline onde já tem um ponto e daí você seleciona todos os pontos que você quer mover e daí você pode deslocar livremente a layer que todo o movimento vai junto. Só precisa que no momento em que você está na régua tenha um ponto marcado e que você selecione todos os pontos que você quer mover. Pode acontecer por qualquer motivo que você não queira se deslocar até um frame que tenha um keyframe já marcado, que você precise ficar em um ponto exato do movimento para ver como que ele está reagindo. Nesses casos, você pode simplesmente adicionar um ponto nesse momento, selecionar todos os layers que você quer mover e movimentar ele livremente. Você não precisa se preocupar porque quando você adiciona um keyframe, ele respeita as curvas que estão acontecendo, ele não modifica a curva a não ser que você modifique ela usando F9 ou algo do tipo. Depois, quando o movimento já está feito, você deleta esse keyframe e você vai ter a animação original novamente. Isso funciona também com múltiplos layers. Desde que haja um ponto marcado no momento em que você está da régua, você pode selecionar todos os keyframes que você quer mover, de todos os layers, que toda a animação vai junto sem problema nenhum. Essa que eu mostrei agora é provavelmente a maneira mais simples de todas. Mas deixa eu te mostrar algumas outras técnicas que são muito usadas também por aí. Outra maneira muito simples de resolver esse problema é utilizar um nulo. Para isso, você clica em botão direito, novo, nulo objeto. Então, você vai selecionar todos os layers que você quer movimentar e parentar nesse nulo. Dessa maneira, quando você movimentar o objeto nulo, todos os layers que estiverem parentados a ele vão ter o seu movimento deslocado de acordo com a posição deste nulo. Um segredo interessante é você utilizar a tecla Shift na hora que for parentar os objetos no nulo. Isso vai fazer com que os objetos se movam para a posição de origem do nulo. Ou seja, agora toda a animação acontece terminando na posição exata do nulo, o que pode ser bem interessante se você quiser, por exemplo, usar a posição do nulo como pivô para uma rotação desse objeto animado que você tem, por exemplo. Deixa eu te mostrar agora uma outra opção. Às vezes a tua composição já está tão enrolada, ou seja, o objeto que você quer mover está com uma animação super complexa, ele já está parentado em algum outro layer que você não vai querer mexer nessa hierarquia. Então, tem uma solução que é bem interessante e bem simples também. Você vai então clicar com o botão direito no seu layer, você vai em efeitos, efeitos de distorção e transform. Aqui está ele. O que eu gosto do Transform é que ele mantém a tua animação exatamente onde ela está, ele não modifica valores. Então, você pode vir aqui no Transform Position e mover o objeto para onde quer que você queira, que ele vai continuar no mesmo local original, mas sua animação vai ser toda deslocada. Isso é muito interessante.
E isso funciona com qualquer um dos parâmetros básicos, como anchor point, posição, escala, rotação, opacidade, entre outros. O ponto negativo é que ele trabalha só com os dois eixos, x e y. Se você quiser trabalhar com o eixo z, você vai ter que usar uma das soluções que eu te mostrei anteriormente, ou usar o nulo, ou mover todos os pontos juntos, ou então usar a solução que eu vou te mostrar agora. Essa é a solução que eu considero mais elaborada porque envolve expressões e muita gente tem medo de expressão. Mas não precisa se preocupar porque é bem tranquilo, tá? Com o botão direito você vai clicar em Efeitos, vai abrir aqui, ó, Expression Controls e selecionar 3D Point Control. Esse efeito aqui vai controlar a posição que a gente vai querer para nossa animação. Com o efeito aplicado, você vai zerar os valores dele, porque a gente não precisa desses valores. A gente quer que todos os valores sejam zero. Agora, com Alt selecionado, você vai clicar no reloginho da posição para habilitar o nosso editor de expressões. Aqui no editor eu escrevi uma variável e chamei ela de SL, mas poderia ser qualquer nome que você quisesse. E usando o chicotinho da expressão, eu vou clicar e arrastar até o nosso 3D Point Control. Dessa maneira, a expressão fica ligando essa variável àquele efeito lá em cima. Agora eu vou destrinchar esse efeito, ou seja, eu vou separar cada um dos eixos e vou fazer isso da seguinte maneira. Vou criar variáveis px, py e pz. E vou dizer que px é igual a SL, ou seja, SL é esse nosso efeito aqui, lembra? E o SL tem 3 valores, que é o x, y e z. Para eu acessar cada um desses valores, eu tenho que abrir e fechar colchetes aqui. E daí, os valores, eles são listados a partir do zero. Então, o x é 0. No caso do y, vai ser 1. Opa, colchetes. 1. E no caso do z, vai ser 2. Dessa maneira, eu separei os 3 eixos do nosso efeito 3D Point Control. Cada um deles tem uma variável só sua, que é px, py e pz. O nosso parâmetro posição, ele pode ter, como você deve imaginar, até 3 valores, x, y e z. Isso significa que o resultado da nossa expressão precisa ter 3 valores também. E esses valores, eles são listados dentro de um colchetes e separado por vírgula. Então, esse aqui é o valor 1, esse é o valor 2 e esse é o valor 3. Esse value que eu coloquei aqui é a maneira que eu uso para acessar os valores originais do meu layer, que é da mesma forma listado a partir do zero. Então, value 0 é o meu valor x. Value 1 é o y e value 2 é o meu valor z, que nesse caso é 0. Fazendo dessa maneira, a minha expressão vai entender que a minha posição termina com esses valores aqui. E agora, para finalizar a nossa expressão, a única coisa que a gente precisa é adicionar essas variáveis que a gente já tinha criado. Então, o meu valor x original mais px. O meu valor y original vai ter mais py. E a mesma coisa com o z, mais pz. Dessa maneira, nossa expressão já está completa. E agora o que eu faço é utilizar esse efeito controlador para manipular a posição que eu quero para minha animação. Ela vai estar o tempo todo respeitando a animação original, mas vai usar os valores que estão nesse efeito como offset,
ou seja, vai deslocar de acordo com os valores que eu colocar aqui. E essas são algumas maneiras que eu conheço para você manipular a posição com vários keyframes, mantendo a mesma animação para o todo, que é algo que a gente faz constantemente no After Effects. Existem várias outras maneiras, como por exemplo, pré-compor o layer e assim você move toda a composição, porque o que está dentro dela vai manter o movimento. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. É um conteúdo que eu considero de base no After Effects, mas tem muita gente que tem dificuldade e não é à toa, porque o After tem sutilezas que são bem interessantes. Muito obrigado por assistir até aqui. Um abraço. Tchau, tchau.